Agora eu queria perguntar para você sobre o episódio que aconteceu com vocês, né? Nessa última campanha, nessa última jornada que vocês fizeram, essa jornada que, como é que eu não posso chamar de suicida nunca, né? Não é uma operação suicida porque é um altruísmo que vocês fizeram quanto a o sacrifício, né, do povo palestino, aquilo que vocês estão oferecendo para poder ajudar, né, quebrando esse cerco. Como é que foi? O que aconteceu? De onde vocês saíram? A gente estava acompanhando, na verdade, né? Só que os detalhes, a partir do momento que vocês foram sequestrados, Sim, né, que a gente pode com certeza falar isso em voz alta, sim. porque estavam em águas internacionais, a partir dali a gente não tem mais muitos detalhes. Como é que É. foram esses dias? Nascer. O processo da flotilha é aquela organização que já existe há 17 anos, onde a gente tenta romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza, que existe desde 2007, há 18 anos, e que a gente tenta fazer isso, e nesse momento que não tem nenhuma entrada, nenhuma linha de vida ou corredor humanitário aberto, a gente tenta abrir um corredor humanitário. Essa é a essência do trabalho que a gente faz, que está conectado com todas as outras ações de solidariedade ao povo palestino no mundo, né? Não é mais importante que as outras ações, porque a flotilha ela tem esse fator de que o caráter não violento, o caráter humanitário dessa missão, ele capta o coração das pessoas muito fácil, porque fica muito Pacífico, né? escancarado, fica muito Sim. escancarada a violência e a crueldade do regime sionista. Então, a missão vai de uma forma que ela provoca o regime israelense a ter duas escolhas difíceis, que é, ou eles vão reprimir a gente, atacar a gente, ou interceptar a gente, escancarar a violação e a crueldade deles para o mundo, ou eles vão ceder para que o povo palestino alcance direitos, que é o direito a ter acesso à comida, é o direito a abrir um corredor humanitário, a não viver sob cerco, porque é um crime que Israel faz com o povo palestino. É um crime perante todo o direito internacional. Então a gente coloca Israel sob essas duas situações. Ambas têm consequência. Permitir que o povo palestino tenha acesso a um corredor humanitário atrapalha o projeto de genocídio e limpeza étnica deles de 8 décadas, onde eles avaliam que estão mais próximos do que nunca, mas eu acredito que o sionismo também está mais próximo do seu fim do que nunca, né? É, por outro lado, se eles nos atacam, eles perdem muita credibilidade, porque aí sim, pessoas que... Eu ouvi muito isso, pessoas falando assim, olha, sinceramente, eu tinha minhas reservas com o tipo de ação que vocês fazem, essa história da solidariedade à Palestina, às vezes parece que só pensa em um lado, mas quando eu vi eles atacando o barquinho de vocês, eu entendi que aquele lá está errado e precisa acabar. Então, é esse tipo de coisa que mostra, né? E foi assim também na luta contra a independência da Índia, na luta contra o apartheid, na luta contra as leis racistas dos Estados Unidos. Esse tipo de ação direta não violenta desperta isso nas pessoas. A ideia de que, poxa, o pessoal não está fazendo mal a ninguém, está só defendendo um direito e está sendo Sim. atacado ali, né? Então, cumpriu o papel. A ideia era que a gente tivesse 7 dias no momento que a gente partisse da Sicília, na Itália, com 12 pessoas levando alimentos, medicamentos, muletas, próteses para crianças amputadas, O filtros de que água. podiam também, né? O que Porque o cabia que ali cabia, era né? um barco Imagina. super pequeno, né? Sim. Lembrar que um mês antes da gente sair, eles tinham bombardeado o nosso barco anterior, o Meu barco da Deus. Consciência. Esse sim cabia muito mais. Mas um ano antes, a gente tinha 3 grandes barcos, 5.500 toneladas de alimento para levar para Gaza. E como tantos outros barcos ou caminhões, ficaram impedidos por Israel. Então, a gente tentou de todas as formas. No fim das contas, o que sobrou foi o menor barco que não foi bombardeado ou atacado ou impedido burocraticamente. E a gente foi com esse barquinho, porque é o que o profeta Muhammad falava: se tem injustiça, você vai, você age, Lógico, né, de lógico. alguma forma. Cada Então, um de acordo com a sua condição e possibilidades. As pessoas que têm condições de lutarem com suas palavras, lutarem com seu apoio, simplesmente de coração, né? Qualquer pessoa tem o dever. Ficar do lado do opressor nunca. é, Sempre do lado do oprimido. exato, Esse é o nosso a exato, orientação do nosso profeta, né? Do profeta exatamente. Muhammad. E por isso que a gente vê no coração de cada pessoa da comunidade islâmica, a gente vê cada vez mais disposição de fazer Sim, algo, até mais sim, frustração, sim. por a gente ainda não estar conseguindo deter isso, né, Nasser? Claro, E sim. aí, no fim, a gente partiu no dia 1º de junho. Na Sicília, desculpa, ali vocês, como é que existia uma campanha, existia um grupo que acolheu vocês na Sicília? Como é que era o ambiente ali antes de vocês saírem? Eu tive que ir antes para lá. E Sim. quando eu cheguei antes lá, eu procurei as organizações de solidariedade à Palestina naquela região e eles estavam preparando uma manifestação na cidade de Catânia.
e eu fui para uma reunião de articulação. Quando cheguei na reunião de articulação, eles falaram: o Thiago da Flotilha e tal, ele tem um recado para dar. E eu falei para eles: olha, gente, nós temos uma missão grandiosa, apesar de ser um barco pequeno, é uma missão grandiosa, de grande impacto na solidariedade ao povo palestino, e a gente quer sair daqui, da cidade de vocês. Para isso a gente vai precisar de todo o apoio, toda a mobilização. A gente tem 3 dias para fazer um evento de lançamento que mobilize a sociedade como um todo, que a gente traga gente do mundo inteiro, que a gente traga muita força, porque o Israel pressiona os países mesmo, eles ligam para os presidentes, eles chantageiam presidentes, eles chantageiam coordenadores de guarda costeira, donos de portos, donos de agências seguradoras, eles fazem tudo isso. Então eu falei: olha, nós gostaríamos de sair daqui, a gente precisa saber se a gente pode contar com vocês, com toda a mobilização social, com apoio logístico, a gente vai precisar de muito apoio logístico, e se vocês seguram esse rojão com a gente. Na prática foi isso. E aí, como é que E aí, foi? no começo eles falaram: a gente vai fazer uma manifestação no domingo, você quer que no outro, na sexta, sábado e domingo seguinte, eles estavam planejando a mesa dessa manifestação grande que eles fizeram, 5.000 pessoas, para aquela realidade de Catânia é grande. E aí eles falaram: você quer que na outra semana a gente já faça 3 dias de evento de novo? Você acha que é possível? Eu falei: gente, eu tenho certeza que é possível. Eu tenho certeza que quando a gente botar a palavra no mundo aí, as pessoas vão vir. E vai ser uma coisa grande. Aí, depois disso, eu saí, né? Depois, quando a gente estava no dia de navegar, uma das coordenadoras falou: Thiago, depois que você saiu daquela reunião, o pessoal falou assim: ou esse cara é um louco ou ele é um gênio. E aí, estavam em dúvida. E aí, depois, a gente teimando, e eles toparam e fizeram uma coisa linda, Nassi. No fim das contas, a gente tentou todos os portos grandes, elitizados, todos rejeitaram a gente imediatamente, porque eles são ligados aos sionistas ali, ligados a uma lógica elitista que não quer movimento social de solidariedade ao povo palestino, são racistas também na Europa. Então, todos rejeitaram a gente imediatamente, até que Rejeitavam a recebeu o partida. barco. Recebeu o barco lá. O barco estava onde? O barco estava 3 cidades para baixo, ele estava na cidade de Augusta. Então ele teria que chegar para um porto, carregar e em seguida embarcar. É. Isso que eles não queriam também. Não queriam de jeito nenhum. Eles não queriam que o evento de saída fosse no De porto lá. deles. E aí a gente poderia sair de Augusta, onde a gente estava, só que lá Augusta é cercado por bases militares da OTAN e do próprio das Forças Armadas Italianas. Então é um lugar péssimo para mobilização social. O barco estava lá porque foi lá que o motor quebrou quando a gente deixou da última vez. Então a gente não tinha muita opção e aí só que a gente precisava de um lugar de saída que tivesse força social. Aí era Catânia. Então eu já tinha ido em todos os portos para tentar encontrar um porto que nos abrigasse lá e todos rejeitaram imediatamente. Aí eu, frustrado com aquilo, e estava indo conversar com os grupos de solidariedade para agradecer, mas que não ia ser possível sair pela cidade deles, ia ter que buscar outra cidade para a gente fazer esse evento. E aí vocês foram... E aí, mas aí um dos participantes, que era de um grupo de palhaços lá, ele falou: Thiago, provavelmente não vai dar certo, mas eu conheço um porto bem pequenininho, de uma comunidade de pescadores, e não é um porto formal, mas tem alguns pescadores que tem um porto lá, com uma comunidade bonita, que tem um trabalho social. Você toparia ir lá ver? Aí eu fiquei tão feliz quando ele falou isso. Eu falei: claro, vamos lá. Na hora que eu cheguei lá, Nasser, era a coisa mais linda, assim. Era uma comunidade de pescadores com trabalhos sociais ali em volta. Realmente era pequeno. Sim. Mas eu falei: isso é perfeito, é isso que a gente precisa. A gente quer Tinha mostrar a condições. comunidade para receber. Sim. Não dava para o barco estacionar, mas a gente falou: a gente fica fora do porto, não tem problema, fica na água. E a gente vai vem de jogando. barquinho. Sim. Não tem problema. E a gente aceitou e o evento foi lindo, cara. Deu tudo certo, assim. A comunidade de pescador foi extremamente acolhedora. A comunidade de Catânia também apareceu em peso. Gente do mundo todo foi para aquela partida. E aí as pessoas levavam alimento para doar, por exemplo, levavam um saco de arroz ou um saco de farinha, escreviam no saco de farinha. Enquanto lá em Israel eles escrevem nas bombas, pra gente a galera escrevia no saco de farinha mensagens pro povo de Gaza. Então, eu não conseguiria imaginar um evento de saída mais bonito que aquele. Quando a gente saiu, tava todo mundo cheio de energia, mas logo na saída já veio o primeiro helicóptero militar dando um voo rasante no nosso barco. As primeiras ameaças que lembraram Fazem as para pessoas... intimidar, né? para lembrar as pessoas de que nós estávamos indo pro lugar mais perigoso da Terra para fazer o tipo de ação que a gente ia fazer naquele momento.